Olá, ferrenhos! Como é que vocês estão? Eu vim aqui apresentar uma novidade do Damas. A gente tá com um novo quadro aqui no YouTube. É o Infodamas. E o que é o Infodamas, Dani? O Infodamas é um compilado de notícias do último mês. Então a intenção é informar vocês sobre o que está acontecendo no cenário internacional, aqui dentro do Brasil, na área política, na área financeira, na área sanitária. Então essa é a nossa intenção. É uma maneira diferente de trazer as informações até vocês, nossos ferrenhos. Espero que vocês gostem e vamos ao primeiro Infodamas de 2022. Vamos lá, ferrenhos. Vamos falar sobre o cenário internacional primeiro. Dentro do cenário internacional, merece destaque, primeiro, o Cazaquistão. O que é Cazaquistão? Cazaquistão é o 9º maior país do mundo. E nele está acontecendo vários protestos violentos contra o governo autocrático que estava lá até então. Esses protestos se deram por conta da insatisfação da população pelas condições que estavam vivendo e pela grande corrupção que existia no país. O resultado desses protestos foi que teve que vir ajuda externa para poder ajudar a conter. E essa ajuda veio da Rússia. A Rússia mandou umas tropas para poder ajudar lá, mas foi declarado estado de emergência. Ainda está uma situação muito caótica, falta luz, falta energia. E por que isso a falta de energia no Cazaquistão reverbera no mundo inteiro? Porque o Cazaquistão, ele é um país com muitos recursos naturais, é o principal fornecedor de metal radioativo e o segundo maior minerador de Bitcoin. No finalzinho! E por falar em tropa russa, teve também mais uma situação internacional que envolve a Rússia, que é a situação da Rússia com a Ucrânia. O que aconteceu? Nesse mês de janeiro, a Rússia mandou 100 mil soldados para ficar na fronteira com a Ucrânia. Criou-se um clima, uma tensão geopolítica, como se a Rússia quisesse invadir e anexar a Ucrânia. Por que disso? Vamos contextualizar um pouquinho e voltar atrás. Lá em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que era parte do território da Ucrânia até então. E aí, depois que anexou, ficou esse climazinho que a Rússia está querendo anexar também a Ucrânia. E aí, quando colocou os 100 mil soldados lá, ficou aquele clima, talvez haja essa invasão. E aí houve uma conversa entre os grandes líderes das nações mundiais para poder tentar conversar, fazer uma diplomacia sobre aquilo. E o principal agente que ficou alerta foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele foi pra lá, mandou diplomatas, pessoas pra poder conversar sobre aquela situação. Mas o Putin jura de pé junto que os soldados estão lá pra poder tomar um café. E é uma situação que não é tão crível de ser acreditada. Porém, nesse mês ainda de janeiro, no finalzinho do mês, o Biden falou que se o Putin colocar um soldado a mais, eles vão impor sanções contra a Rússia. E aí se criou um clima tenso entre os brothers da área geopolítica. A OTAN, ela até deu uma declaração falando que se houver invasão, eles não vão interferir. Então tem essa tensão política internacional entre a Rússia e a Ucrânia com um pitaco de Estados Unidos, como sempre tem no cenário internacional. Vamos então também falar sobre o escândalo Partygate. É um escândalo que aconteceu lá na Inglaterra. O que isso envolve? Ano passado, lá para maio de 2020, houve uma festinha durante o lockdown. Como houve em vários lugares festas ilegais, só que essa ganhou um destaque maior porque quem estava presente nessa festa ilegal era o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Boris Johnson participou dessa festinha que ocorreu na frente da sede do governo, que tem até ela foi descoberta porque um secretário do Boris mandou um e-mail para todos falando: se encontramos na frente do portão e cada um traga sua bebida. É o famoso leve bebe britânico. Por isso que ficou conhecido como Partygate. Nesse começo de mês, o Boris teve que ir até lá para poder se desculpar, pedir desculpa para a população pelo ato que ele fez. Só que isso reverberou muito mal para o Partido Conservador, que já estava levando vários ataques desde a eleição dele. E hoje em dia, mais de 56% da população rejeita o Boris Johnson e quer que ele renuncie por esse ato que, por ser um primeiro-ministro, ele deveria
pregar pelo exemplo. E ele furou o lockdown numa época em que todos os britânicos estavam em casa. Então teve esse escândalo Partygate, teve a segunda parte lá do Boris indo ao parlamento pedindo desculpa. E a gente ainda vai ouvir falar um pouco mais disso durante esse ano. E por fim, um último pitaco do que aconteceu no cenário internacional foi com o tenista Novak Djokovic. Eu acho que eu falei esse nome certo. É um tenista sérvio que ele é o primeiro lugar no mundo há várias semanas, quase um ano consecutivo, que ele é o primeiro pelos torneios que se participam. E a polêmica em cima dele foi porque ele foi para a Austrália participar de um torneio para poder lutar e manter o seu título de primeiro lugar do mundo. E chegando lá, ele foi barrado pela imigração por questão de não ter vacinação em dia, não ter se vacinado. E aí houve uma novela que se passou com Djokovic. Eu, Daniele Ganev Zlobotkov, errando o nome de um parente meu russo, sérvio. Djokovic, ele foi barrado da imigração. E aí houve a concessão de excepcional de um visto para ele poder conseguir participar do Australian Open, que é esse torneio que ele foi para participar. E aí, chegando lá, houve ainda uma discussão se ele ia ou se não ia, e no final, a decisão final foi que ele não ia, ele foi deportado, e os juízes basearam essa decisão falando que a antivacina dele é uma ameaça à ordem pública, porque alimenta o sentimento de antivacina para os mais jovens. Então, ele foi deportado no final das contas. Saindo agora do macro, do internacional, vamos retornar para o nosso Brasil. Vamos falar sobre as principais notícias que aconteceram aqui no nosso país. Primeiro, vamos falar de duas mudanças legislativas que foram importantes, porque tem um viés prático a longo prazo. A primeira foi a sanção da lei MEI Caminhoneiro. Essa lei ela vem com o intuito de estimular o empreendedorismo nessa categoria, buscando que essa categoria não entre em greve no futuro. E o grande diferencial para poder ter esse estímulo é que o MEI Caminhoneiro tem um faturamento quase 3 vezes maior do que o MEI normal. Então, o MEI Caminhoneiro pode faturar até R$250 mil por ano e ainda assim vai ter os benefícios de um MEI, que seria benefícios tributários. Vamos passar agora para o segundo, que é o Marco Legal de Geração Própria de Energia, onde o intuito desse marco é fazer a população usar mais energia solar e essas energias mais limpas. E no intuito disso, esse marco estima uma economia de cerca de 173 bilhões de reais até 2050 para os consumidores. Bom, ainda na área da política, aqui no Brasil aconteceram protestos em Brasília, e esses protestos dessa vez foram encabeçados por servidores do funcionalismo público federal, e eles estão pedindo um aumento salarial porque o seu salário estava congelado já há um tempo, e esse aumento consiste em cerca de 20% a 28%, a depender da categoria, porque foram mais de 50 categorias lá protestar, pedir esse aumento. Ainda não se sabe, ainda não houve um retorno. O vice-presidente Mourão disse que vai conversar sobre isso, porém o que fica de dúvida é que esse é um ajuste que o gasto do governo não tem dinheiro para pagar. Porque se o ajuste for de 1%, o gasto extra que o governo terá vai ser de cerca de 3 bilhões por ano. Então, se for atendido o pedido de 28% de reajuste, então o gasto vai ser em torno de 84 bilhões por ano a mais. Então, não teria esse dinheiro para poder suprir e realizar esse reajuste. Então, tem esse debate que ainda vai se desdobrar ao longo desse ano para a gente ficar atento. Uma outra questão na área da política, mas também envolvendo o nosso judiciário, é a questão sobre a fake news e o Telegram. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Barroso, ele levantou a questão sobre a suspensão do aplicativo Telegram durante a época de eleições. Porque o argumento dele é que o aplicativo do Telegram tem sido usado para poder disseminar fake news e desinformações. Então, para poder precaver a disseminação de fake news, o ideal seria suspender. Ele mandou um e-mail para o CEO
do Telegram, da plataforma, do aplicativo, só que não teve retorno. Ainda é uma questão que não tem nada decidido, porém levantou-se o burburinho novamente sobre liberdade de expressão e o poder judiciário. É uma questão antiga e ao mesmo tempo atual que se tem aqui no Brasil. Então é uma questão a se ficar de olho ainda mais em ano de eleição. Na área econômica, a gente tem 2 grandes destaques, um no cenário nacional, que foi, finalmente, o Brasil foi convidado para poder integrar, para participar da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, o Brasil está namorando, está querendo esse pedido faz muito tempo, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão querendo, estão negociando, e finalmente esse convite ocorreu. Ainda não foi efetivado como membro dos quadros, leva 4 anos para poder acontecer isso. Só que, como membro da OCDE, você tem facilitação de acordos internacionais e também de investimentos estrangeiros direto aqui para o Brasil. Esse fluxo aumenta, que é um fluxo que do ano passado para esse ano aumentou 100%. Ainda assim, os investimentos lá fora veem o Brasil como um potencial a ser investido, principalmente no setor de infraestrutura. Um outro destaque na área econômica, só que dessa vez na parte internacional, são 2 recordes que na área do business foram batidos. O primeiro é um marco significativo que a empresa Apple atingiu. Ela foi avaliada com 3 trilhões de dólares. E que isso vale mais do que a Google, junto com a Samsung, com todas as empresas. A Apple estava dando muito mais que tudo isso. E grande parte disso deve pela fidelização dos clientes ao longo dos anos. E um outro marco histórico foi o maior acordo no setor da tecnologia, que foi a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Então a Microsoft comprou essa parte de games, porque o tio Bill, vovô Bill já, ele visa o metaverso. Ele visa usar os videogames e com essa compra ele se tornou o 3º maior na área do setor de tecnologia de videogame, estando atrás apenas do Tencent e Sony. A Activision Blizzard, ela é conhecida por ter jogos Call of Duty, Warcraft e o que eu mais conheço e jogo, Candy Crush. Então essa é uma relevante notícia da área econômica. Bom, para finalizarmos o primeiro Infodamas aqui do canal, vamos falar sobre o que está acontecendo em relação ao Covid. A gente tem notícias boas e notícias ruins. Vou primeiro falar da notícia ruim. Este mês houve um aumento muito grande no número de casos de Covid, mais do que do ano passado, aumentou quase 400%. Só que a notícia boa, vamos agora finalizar com a notícia boa, é que a letalidade caiu drasticamente. Isso em grande parte por conta da vacinação. Porém, a melhor prevenção continua ainda sendo máscaras, lavar as mãos e continuar com seus cuidados diários. Porém, a vacinação tem funcionado. Isso é uma notícia boa. E a última notícia boa do quadro é que a vacinação infantil começou. Então, desde janeiro, a gente já está começando esse processo de vacinação nas crianças, o que é um grande passo para a imunização da população inteira. Dito isso, eu finalizo o primeiro Infodamas. Tenho o prazer de ter vocês aqui. Se vocês curtiram, não esquece de dar like, se inscrever no canal e também compartilhar isso com seus amigos. Fala assim, gente, vocês estão perdidos, não sabem o que está acontecendo no mundo, estão cansados de ver Globo e todos os outros quadros. Vem cá conhecer o nosso canal, vem cá conhecer esse quadro diferente. Tem também a versão escrita, que foi escrita por mim. Eu que fiz esse compiladão também de o que aconteceu. Tá no nosso site, então acesse lá. Espero que vocês gostem. Nos sigam nas nossas redes sociais, @c.damasdeferro. E espero vocês lá. Tchau, pessoal!